Hoje vamos falar de um clássico da tatuagem, o Old School. Gostaria de saber de sua história? Assiste esse vídeo até o final. Vai te ajudar bastante quando for escolher a sua tatuagem. Gostou do assunto? Dá aquele like e não esquece de se inscrever no canal. Old School. A tatuagem ocidental surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, entre os anos de 1920 e 1940. As primeiras tatuagens eram feitas em navios com pouca estrutura. Os primeiros a se aventurarem pelo mundo da tatuagem foram os marinheiros, os fuzileiros navais, os piratas e os rebeldes. Essas tatuagens eram bastante patriotas e contavam a história de quem vivia no mar, longe da família e amores por semanas e até meses. É o estilo que deu base para toda tatuagem moderna. No começo faziam tatuagem de no máximo um palmo e usavam agulhas de traço para pintar. Os precursores desse estilo tiveram que passar maus bocados para que hoje nós podemos ter essa variedade de tatuagens e materiais. O Old School é o estilo mais tradicional da tatuagem e por ter sua origem bem no período entre guerras, bem no início da tatuagem moderna, os recursos eram escassos e os materiais eram bem rudimentares, feitas ainda com pedaços finos e pontiagudos de ossos, uma espécie de martelo e poucas opções de tintas. Com isso, o estilo se popularizou com seus traços bem grossos, usados para contornar muito bem os desenhos e pelo uso de cores como preto, vermelho, azul, amarelo, verde, sem a mistura delas. O estilo original de tatuar a pele está sempre na moda e sempre ganha novos adeptos, tanto pela beleza quanto pelo destaque dos desenhos clássicos. Mesmo com a popularidade nas décadas de 80 e 90, o estilo Old School começou a perder espaço para outras tatuagens como oriental e tribal. Porém, a partir dos anos 2000, vários tatuadores começaram a trazer esse estilo de volta à tona, com novas possibilidades, interpretações e uma mistura com o estilo moderno. A tatu Old School caiu no gosto dos hippies e alternativos, com aquele pensamento de voltar às origens e se diferenciar do que está na moda. Por ter uma forma bem definida e bem estabelecida durante longos anos, a categoria Old School é uma das mais criteriosas nas convenções de tatuagem. Isso porque o desenho precisa seguir uma série de pré-requisitos para que seja considerado Old School. Os desenhos mais comuns dessa categoria são relacionados ao mar, como caravelas, andorinhas, âncoras, punhais, marinheiros, pássaros, pinapes e caveiras. A grande vantagem desse estilo é sua versatilidade. Embora alguns desenhos sejam conotados como masculino ou feminino, geralmente os desenhos cabem em ambos os gêneros. Agora eu vou falar um pouco de alguns desenhos desse estilo e os seus significados. A caveira. A caveira é um clássico, embora seja mal visto por alguns. Há muitos tipos que variaram da Old School para uma marcação moderna. O significado vai desde a morte à imortalidade ou à redenção. Um estilo de caveira pin-up, ideal para os braços. Eis um desenho clássico simplista, a verdadeira cara do Old School. Um tipo que lembra a caveira mexicana, toda preta e com ideia moderna de armas e rosas. Caveira com cocar e rosas, uma inspiração mais naturalista. Outro estilo de caveira com cocar sombreado, ótimo para tatuar o braço. Perceba que as cores do Old School são bem convencionais e o sombreamento chama bastante atenção. Barbeiro, o cara do estilo retrô e que se popularizou nesses estabelecimentos. Esse exemplo ficou bem feito e destacado. Outro desenho com ótimos traços sombreados. Caveira barbeiro, uma inspiração bem moderna. A lâmina também representa bem o retrô da tatu barbeiro. Um exemplo mais detalhado para eles. Marinheiro. Você pode ver em desenhos e filmes que os marinheiros eram figuras com as peles bem marcadas. Um exemplo disso é o Popeye, uma espécie de ostentação da época. Eles tatuavam assim mesmo e tudo que fazia parte do ambiente. Âncoras, barcos e afins, uma perspectiva detalhada e com bastante traços. Barco era o maior exemplo de ostentação do marinheiro, por isso estão no topo dessas tatuagens retrô, um desenho que serve tanto para ele como para elas. Esse desenho é total Old School, perceba como são os traços, o sombreamento e outras características, uma tatu moderna e com muito significado.
Tatuagens escritas também sempre tiveram um certo destaque, tanto como motivação, homenagem, ostentação, depende do gosto de cada um. Nascido para correr, muito usada por motociclistas. Tatuagem com grafia old school, tatuada nos dedos, é uma tendência atual. Cante para dormir é basicamente o significado dessa tatuagem. Amor e ódio, a dualidade é a inspiração dessa tatuagem. Pássaros. Pássaros são graciosos e dão uma cara leve à tatuagem. Pode ser desde um estilo pequeno e delicado a um enorme e bem detalhado. Geralmente as andorinhas são as mais escolhidas. Pássaro estilo beija-flor mascadeado. Dupla de pássaro simplista. Total estilo old school. Perceba as cores utilizadas nesse desenho. Cores tradicionais em pássaros nas pernas. Pássaro na gaiola nas costas, que tal? Coruja. Coruja significa sabedoria e pode ser marcada em diversos formatos e perspectiva. Em uma tatu old school não é diferente. Veja que modelo lindo e simplista. Uma inspiração moderna com rosa e cores versáteis. Modelo de coruja fora do convencional, veja os detalhes. Veja a tatuagem de coruja no máximo de seu significado. Essa ficou incrível, traços maravilhosos. Âncora. Âncora significa segurança e firmeza. Âncora mais coração com uma flecha, nas cores clássicas da tatuagem old school. Âncora mais marinheira, simples para as mais discretas. Essa é uma âncora com muitos detalhes. Borboleta. Borboleta é uma alternativa para qualquer estilo, mas no estilo old school fica ainda mais bonita. Perceba como o old school faz a diferença. O old school e as cores clássicas. Cigana. Enquanto o barbeiro e o marinheiro sempre foi preferida para os homens, a cigana tem um destaque entre as mulheres. Tem um estilo místico, misterioso, entre outros significados. O era da cigana muda conforme o estilo da tatuagem. Esse estilo é uma inspiração mais descolada sem perder o clássico. O estilo de desenho de cigana tradicional. Traço old school com sombreamento lindo. Para quem gosta de tatuagem full back, o estilo Lorde inglês, esqueleto de He-Man, uma sereia, no modo fora do convencional. O estilo old school sempre foi uma boa opção para destacar o visual. Do clássico ou com variações descoladas. Tudo depende de como você inova na hora de marcar sua pele. Espero que tenham gostado de mais um assunto e nos vemos no próximo vídeo.